Oi, meus amores! Como vocês estão? Como tem passado? Espero que vocês estejam me acompanhando aí, estejam gostando. Quem quiser receber os vídeos aí todos os dias, se inscreve no canal e clica aí no sininho pra tá recebendo o aviso quando eu coloco o vídeo. Eu tento colocar todos os dias de manhã, mas normalmente eu gravo à noite. E nunca, por isso que assim, o quarto às vezes tá escuro, tudo eu gravo à noite. Então, mas eu coloco todos os dias de manhã. Acordo e já coloco aí pra vocês, tá bom? Deixa seu like aí pra mim. E vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos ler mais um pouco da Bíblia, 10 pagininhas. Eu estou empolgada, como sempre, eu sou uma pessoa empolgada. Isso pra mim tá sendo, tipo assim, um desafio muito bom, porque, assim, eu nunca tive essa disciplina, porque às vezes você tá acostumado a ler um versículo, outro versículo, mas não necessariamente 10 páginas todos os dias, que leva mais ou menos 1 hora, às vezes um pouco mais, porque eu também faço comentários, porque assim, é legal essa interação. Então vocês também podem deixar os comentários de vocês aí, são comentários pessoais, eu não tô aqui pra ensinar ninguém, eu estou aqui mais pra aprender até do que pra ensinar. Tá bom? Eu estudo teologia há 2 anos, mas isso ainda não é nada, entendeu? Perto da complexidade que é a Bíblia. Mas Deus também ilumina muito a gente pra gente estar falando as coisas dele. E porque quando a gente lê, a gente começa a ter insights, e isso é Deus falando ao nosso ouvido, é o Espírito Santo falando com a gente. E é importante que vocês também tenham esse momento, não só ouvindo a minha leitura, mas enquanto se vocês estiverem acompanhando com a própria Bíblia, é legal se vocês estiverem ouvindo no carro, que vocês reflitam aquilo que eu estou lendo, certo? Porque é isso que é meditar na palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor é exatamente isso, é refletir sobre aquilo que ele deixou pra gente, sobre as escrituras, ok? Vamos começar então? Bola pra frente! Prometi colocar microfone, gente, mas eu acho que o som tá ficando bom, né? E também eu não nem fui procurar o microfone ainda. Então, por enquanto ainda tô fazendo sem microfone, mas se eu fizer em algum lugar aberto, ao ar livre, provavelmente aí eu vou estar colocando o microfone pra ficar um som mais gostoso de ouvir, né? Espero que a minha voz tá assim, minha voz não é as melhores, espero que não esteja enjoando vocês a minha voz, tá? Espero que vocês estejam aí, que dê pra ir até o final, ok? Então vamos lá, sem mais enrolação. Nossa, 3 minutos de enrolação, meu Deus. Gente, se vocês verem que eu falo, vocês pulem, tá? I'm so sorry. Eu amo falar. Eu nasci pra falar. Então, me desculpem. Então, vamos lá. As ofertas destinadas aos sacerdotes e aos levitas. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como oferta santíssima, seja oferta de cereal, seja oferta pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e seus filhos. Coma-na como algo santíssimo. Todos do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor, como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor, todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem ou seja animal, será seu.
Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como todo o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado entre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor, eu dou a você e seus filhos e filhas, como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e seus descendentes. Disse o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fizeram ou serviram na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da terra do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É isso que eu disse, que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma contra os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira, do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desde os dízimos desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos israelitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessas uvas, poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. Ok? Capítulo 10. A águia da purificação. A água da... Oh my gosh, me desculpem. A água da purificação. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote de Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro e a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã vermelha e os atingirá ao fogo.
que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e banhará-se com água. Então poderá entrar no acampamento, mas não estará impuro até o cair da tarde. Mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas. Desculpa, gente. Recolherá. Fiz todo mundo abrir a boca de sono agora também, né? Quem estiver lendo. Ai, me so sorry, desculpe. Um homem cerimonialmente puro recolherá as cinzas da novilha e as colocará num local puro, fora do acampamento. Serão guardadas pela comunidade de Israel para o uso na água da purificação, para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até cair da tarde. Este é um decreto perpétuo tanto para os israelitas como para os estrangeiros residentes. Quem tocar no cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com água no 3º e no 7º dia, então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. Esta é a lei que se aplica também quando morre numa tenda. Quando morre alguém numa tenda. Quem entrar na tenda e quem nela estiver, ficará impuro 7 dias. E qualquer recipiente que não estiver bem fechado, ficará impuro. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto à espada, ou em alguém que tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Pela pessoa impura, colocarão um pouco de cinzas do holocausto de purificação no jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então, um homem cerimonialmente puro pegará hisopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estavam. Também asperjará sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, ou num túmulo, ou em alguém que tenha sido morto, ou que tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, aspergirá sobre a água impura no 3º e no 7º dia, e no 7º dia deverá purificá-la. Alguém que estiver sendo purificado lavará suas roupas e banhará com a água, e naquela tarde será puro. Mas se aquele que estiver impuro não se purificar, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspergida sobre ele, e ele está impuro. Este é o decreto perpétuo para eles. O homem que aspergir a água da purificação também lavará suas roupas, e todo aquele que tocar na água da purificação ficará impuro até o cair da tarde. Qualquer coisa na qual alguém que estiver impuro tocar se tornará impura, e qualquer pessoa que nela tocar ficará impura até o cair da tarde. Eu imagino que deveria ser um caos, né? Quando alguém tivesse impuro e chegasse perto, e as pessoas deveriam, tipo, correr como quem corre de alguém que tava com Covid, né, gente? Vocês perceberam também que o Covid, assim, a gente corria das pessoas? A gente não queria que ninguém que tivesse suspeito de Covid chegasse perto, a gente se isolava. Eu imagino que era mais ou menos assim naquela época, né? Bem... As águas de Meribá. Capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Lá vai o povo contra os dois de novo. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos
perante o Senhor: por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta e fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Aqui já tá chamando eles de rebeldes, foi ótimo essa. Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou a água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Eu acho que Moisés nessa época aqui também já devia estar de saco cheio desse povo ficar acusando ele, né? Eu imagino que ele já não aguentava mais também. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduziram esta comunidade para a terra que dou a vocês. Não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Edom nega passagem a Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o seu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o território, Israel desviou-se dele. A morte de Arão. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão, será reunido os seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do Monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subir ao Monte Or. À vista de toda a comunidade, Moisés tirou as vestes de Arão e o colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu ao alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias.
Vai entender, né? Depois de fazerem tantas coisas contra eles, de brigarem com eles, aí depois que morre é que tem valor, né? Depois que Arão sofreu a ira do Senhor, é que tem valor, né? Deixa eu só fazer uma explicação aqui sobre isso daqui, porque surge uma dúvida, né? Por que o Senhor se irou contra Arão e Moisés? Porque aqui nessa parte, o Senhor fala para ele falar a rocha e não ferir a rocha, entendeu? Porque da primeira vez lá, Moisés feriu a rocha e deu água para o povo, lá no começo das escrituras. Só que agora, eles não prestaram atenção no que o Senhor estava dizendo, ó. Reúne a comunidade diante desta fale àquela rocha. O Senhor pede para ele falar aquela rocha. E o que eles fizeram? Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Então aqui o Senhor está virado contra os dois, porque eles não fizeram conforme o Senhor disse. Era para ele falar a rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes. Então isso também mostra que às vezes nós levantamos a ira do Senhor, muitas vezes porque nós nem prestamos atenção no que Deus quer. Entende? Porque se a gente prestasse atenção exatamente no que Deus quer, Deus não se iraria contra nós, não ficaria descontente conosco. Então, só para quem não entendeu muito bem por que o Senhor estava descontente, por que o Senhor, a ira do Senhor se levantou contra Arão, então tá aqui essa explicação. Porque eles realmente não fizeram o que o Senhor pediu, ok? E aí, né, Israel pranteou por causa do Arão durante 30 dias. E isso acontece nos dias atuais também, que as pessoas adoram chorar depois que as pessoas morrem, né? A pessoa só é boa de verdade, você só recebe ouvir falar bem dessa pessoa quando ela morre. Se ela morrer, ela vira um Marte, né? E isso a gente vê até com bandidos quando morrem, né? Infelizmente, o ser humano não mudou muito nesses 300 mil anos aí de Bíblia. O ser humano mudou, aliás, muito pouco, né? É isso aí, gente. Ok, continuando, capítulo 21, a vitória sobre o rei Arad. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles e as suas cidades, e de modo que o lugar foi chamado de Ormá, a serpente de bronze. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Mais uma vez eles reclamando do maná. E eu nem vou julgá-los, né? Porque eu acho que nós também reclamaríamos, né? Com certeza a gente reclamaria hoje também, né? Não, eles reclamaram naquela época, né? Mas eu acho que assim, o ser humano é a mesma coisa, como eu já havia dito, né? Eu acho que hoje também nós reclamaríamos do mesmo jeito que eles reclamaram lá. Porque a gente reclama de tudo, na verdade. A gente reclama de coisas muito, muito menores para Deus do que antes, do que eles estavam reclamando de comer a comida, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós.
E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Abote. Depois partiram de Abote e acamparam em Ijeabarim, no deserto, de fronte a Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zerebe. Partiram dali e acamparam do outro lado no Arão. Do outro lado do Arão, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. Armon é fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que diz que no livro das guerras do Senhor, Vaabe em Sufã e os vales de Arnon, e as varinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção. Brote água ao poço, cantem seu respeito, a respeito do poço, que os líderes cavaram, que os nobres abriram, que os nobres abriram com os cedros e cajados. Então saíram do deserto de Mataná para Nailiel, e Nailiel para Bamote, de Bamote para vale de Moabe, onde o topo do Pispa defronta com o deserto de Gessimon. A vitória sobre Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom: rei dos amorreus, deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Pararemos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jarzá, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Armon até Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e os ocupou, inclusive Esbom, e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o amigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja essa reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu Ar de Moabe, os senhores do Alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruindo o povo de Camons. Ele fez os seus filhos fugitivos e suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Ogé, rei de Bazã, em todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você.
juntamente com todo o seu exército e a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zebur, viu tudo o que Israel tinha feito contra os amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muito grande. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrades, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. O que o Balaão vai falar, hein? O quê? Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me a mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhasse. Aqui em cima ele falou: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque o povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse para os líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhasse. Os líderes moabitas voltaram a Balaque. Eles disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número, mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada impeça de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Daquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: vistos que estes homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Agora sim ele vai. Desculpem. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Essa história é bem famosa, né? Todo mundo... esse senhor usou até o jumento para falar com Balaão. Por que não pode me usar, né? E é verdade, se o senhor usou o jumento, por que não pode usar a gente?
né? Eu espero que Deus use todos nós muito, né, para falar com outras pessoas, que Deus nos use profundamente na vida das pessoas, né? E vamos ver agora essa história, eu acho super linda. Vamos lá. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs sobre a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus contra ele. Foi o anjo do Senhor, pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e os 2 servos acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela e pôs a fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi diante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz para você me bater em mim 3 vezes? Gente, a jumenta viu o anjo e Balaão não viu o anjo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque às vezes o anjo do Senhor está do nosso lado tentando nos mostrar as coisas e a gente não vê. E a gente simplesmente não vê. E às vezes Deus está usando ali um jumento ou alguém ou qualquer coisa para falar com você. E o que você faz? Você se rebela contra essa coisa que está tentando te mostrar a verdade. Aí acontece isso, a jumenta falou. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria o matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para que me impedires de prosseguir. Agora é o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque encontra-se com Balaão. Então, gente, aí às vezes a gente fala assim: não, mas se era para ele não ir, se o anjo estava na frente, na verdade, isso foi uma confirmação, porque Deus já havia falado com ele que era para ele ir com os homens, mas só falar o que tinha que ser falado. Então o anjo veio para fazer essa confirmação para ele, que era só para ele falar o que deveria, o que era que da vontade de Deus, certo? Balaque reencontra com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi em seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite de seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente. Por que não veio? Desculpa. Foi na entonação, né? Não te mandei chamar, né? Urgentemente. Por que você não veio? Acaso não tem condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Kiriataze-Uzute. Balaque sacrificou 2 bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamonte-Baal, de onde viu uma parte do povo.
o primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro, talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus encontrou com Balaão e disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. Disse Balaão para Deus. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dá-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e encontrou ao lado de seu holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra e eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los? Ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca: volte a Balaque e dá-lhe essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor lhe disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brando de aclamação do rei está em meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus me tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão que se deita, até que devore sua presa e beba o sangue de suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Nossa, como esse cara é insistente também, né? Tá vendo que isso não vai acontecer. Já foi falado que Deus nunca vai se arrepender e tá insistindo, né?
E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, e de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel, como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aleós plantados pelo Senhor. Como cedros juntos às águas, seus reservatórios de água transbordarão, as lavouras serão bem irrigadas, o rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de boi selvagem, devorarão nações inimigas e despedaçarão seus ossos, com suas flechas os atravessarão. Como os leões e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados que amaldiçoarem. Então estendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer alguma coisa de minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Ainda foi legal, ainda tentou avisar, né?